Olá pessoal, mais uma vez voltamos à refutação das supostas 3 evidências contra a evolução. E adivinhem só, outra vez os argumentos nem sequer têm relação com a evolução. Ou seja, mais red herring, entre outras falácias. Hoje vamos tratar de 2 das supostas evidências que vocês já podem ver na tela. E recomendo que leiam por vocês mesmos, pois os erros gramaticais do criacionista são a cereja do bolo. Na descrição, deixei em torno de uns 20 artigos científicos diferentes refutando as alegações do criacionista sobre a inteligência e linguagem de alguma forma tornarem o ser humano em algo especial, escolhido por um ser mágico. Tanto inteligência quanto linguagem ocorrem no mundo natural, e temos diversos exemplos disso. Eu digo em torno de uns 20 artigos científicos, pois, falando honestamente, eu parei de contar depois de um tempo. Eu estou chutando 20. Talvez tenha um pouco menos ou um pouco mais, mas definitivamente é mais do que 15. Alguns a mais do que 15, então deve estar perto dos 20. Eu poderia colocar mais material, mas eu já, francamente, estava cansado de tanto ler e eu não tenho tanto tempo assim. Vamos ao primeiro argumento do criacionista. Eu vou ler o mesmo, como ele está escrito, ou pelo menos vou tentar, porque é difícil não corrigir os erros gramaticais enquanto eu leio, mas vou fazer a minha melhor tentativa. De qualquer forma, leiam por vocês mesmos, pois, como disse, eles são a cereja do bolo. 10. A consciência humana. A pessoa é uma união do corpo mais alma-mente, sendo a alma-mente a parte imaterial da pessoa e quer realmente o eu interior de cada um. Os químicos por si só não podem explicar a autoconsciência, a criatividade, o raciocínio, as emoções do amor e do ódio, as sensações de prazer e dor, a posse e o lembrar de experiências e o livre-arbítrio. O raciocínio não é fiável e se ele se baseia apenas e só nos eventos neurológicos secos. Em primeiro lugar, reparem que não existe nenhuma evidência sendo apresentada. E tudo o que temos são falácias de definição obscura, invenção de fatos, argumento da ignorância, apelo à emoção e petitio principii. Segundo lugar, não existe qualquer evidência de tal coisa que ele chama de alma. E já tem um vídeo nessa playlist onde tratei desse assunto com detalhes. Terceiro lugar, não existe qualquer evidência de mentes sem que estas ocorram como produto de algo material. Quarto lugar, para que tal coisa chamada consciência exista, precisamos necessariamente de uma base material. E defino consciência como algo com as seguintes características: subjetividade, autoconsciência, senciência, sapiência e percepção da relação entre indivíduo e meio. Continuando no caso de todas as consciências que temos contato, existe um sistema neurológico que as produz, mesmo que tais consciências sejam primitivas. Agora, mesmo se quiséssemos especular sobre inteligência artificial, esta ainda assim precisaria de um hardware. Pessoal, eu preciso fazer um pequeno adendo para explicar, porque senão dá a impressão que eu estava me repetindo. Até que eu me repeti um pouco, mas para deixar clara a diferença entre 3 termos que eu mencionei aqui no vídeo. Em primeiro lugar, o termo alma é um termo inútil porque ele é não corroborado, não existe nenhuma evidência que aponte para a existência de almas. Segundo termo, mente. O criacionista fala em mente mais de uma vez. Só que esse é um termo obscuro, ele pode ter significados diferentes para pessoas diferentes. Ele não é um termo preciso, ele não é um termo científico. Então, apesar de eu também mencionar mente, eu não vou basear nenhuma contra-argumentação neste, porque ele simplesmente é pouco definido. Então eu prefiro usar consciência. E eu defino para vocês, quer dizer, eu já defini agora há pouco para vocês, as características que eu atribuo ao que eu chamo consciência. Talvez não sejam as mesmas que o criacionista aplique, mas as minhas são aquelas que são usadas pela ciência, são usadas pela filosofia, e as dele são as que ele tirou
de algum lugar, vai saber de onde, provavelmente onde o Sol não alcança. Voltando agora ao resto do vídeo. Quinto lugar, temos diversos exemplos de como ocorrências como ferimentos, doenças, drogas e etc. podem influenciar o comportamento. Ou seja, qualquer coisa que mude o funcionamento do sistema nervoso pode afetar nosso comportamento de alguma forma. Se alguém consumir uma substância psicoativa, isso vai mudar seu comportamento de alguma forma enquanto essa substância estiver presente. Tumores, parasitas, doenças degenerativas e danos físicos, a mesma coisa. Tudo depende do local que está sendo afetado. E voltando à hipótese da inteligência artificial, danos ao hardware ou programas maliciosos também afetariam essa. Ou seja, ele pretende que quem leia simplesmente esqueça de tudo que sabemos sobre psicologia, neurologia, psicofarmacologia, para simplesmente aceitar o argumento da ignorância que ele apresenta. Mas não me entenda errado, existe muito que ainda não sabemos sobre o assunto. Mas não podemos inserir uma resposta sem corroboração e que vai contra tudo o que já sabemos. Isso é pura desonestidade intelectual. E se formos levar em consideração a hipótese de futuramente uma inteligência artificial, a existência dessa inteligência artificial sem um hardware, ainda assim vai contra tudo que nós sabemos sobre computação e a engenharia relacionada. Vamos à próxima asneira. Próximo argumento criacionista que seria uma evidência contra a evolução. 11. A linguagem humana. A linguagem é uma das muitas coisas que nos separam dos animais. Nenhum animal é capaz de atingir algo remotamente parecido com o que os humanos são capazes de fazer. E todas as tentativas feitas para se ensinar os chimpanzés a falar falharam. Os evolucionistas não têm explicação para a origem da linguagem humana. No entanto, a Bíblia tem. Genes exclusivamente presentes no ser humano são más notícias para o evolucionismo. É dito logo no primeiro capítulo que o primeiro homem, Adão, foi criado com a capacidade de falar. A Bíblia explica também o porquê de termos várias línguas humanas, visto que Deus teve que confundir a língua comum que era usada em Babel depois do dilúvio, forma de forçar as pessoas a espalharem-se por todo o mundo, tal como ele assim havia ordenado. Mas essa confusão era superficial, visto todas essas línguas expressam as mesmas ideias básicas e conceitos, permitindo que outras línguas possam ser aprendidas e entendidas. Ele já começa esse argumento falando algo que mesmo leigos já deveriam saber ser falso, pois temos um exemplo famoso de primata que aprendeu a linguagem de sinais, a gorila chamada Coco. Ela aprendeu mais de 1000 sinais diferentes. Quantos sinais será que esse criacionista sabe ou conseguiria aprender? Isso é uma questão bem relevante, não? Uma vez que este demonstra claramente que não domina nem mesmo a língua portuguesa. Temos diversos exemplos na natureza de animais se comunicando. Baleias, golfinhos, elefantes, primatas e muitos outros. Sabemos de diversas espécies de mamíferos que transmitem conhecimento entre gerações, como os já mencionados elefantes, golfinhos, baleias, primatas. Estes mesmos são capazes de agir em conjunto para aumentar suas chances de sobrevivência. E para se trabalhar em conjunto, de alguma forma, é necessário comunicar-se. E também existe uma variedade de lulas que vive na costa oeste americana, num pedaço da costa oeste americana. É a lula de... eu não vou lembrar o nome da lula agora, mas ela caça em grupo. Eu vou ver se eu acho algum artigo científico e eu coloco ele a respeito. Eu vou ter que dar uma procurada, não lembro o nome da espécie agora. Enfim, eu não sou biólogo. Isso também pode ser visto entre insetos como formigas e abelhas que precisam comunicar uns com os outros por meio de química ou movimentos sobre localização de alimentos e etc. Outro detalhe importante é que temos exemplos de animais não apenas usando ferramentas,
como em alguns casos fabricando as suas próprias ferramentas. E deixo na descrição também artigos científicos demonstrando a ligação entre uso e produção de ferramentas com desenvolvimento de linguagem. Outro dos artigos que deixei fala sobre a ocorrência de dialetos diferentes entre baleias orcas. Esses vão estar todos na descrição. Um pequeno aviso: encontrei um artigo sobre a lula que eu mencionei agora há pouco. Ela é chamada Lula de Humboldt e este artigo também estará na descrição. E como eu só pensei nisso no meio da gravação do vídeo, quando eu mencionei ali em cima o número de artigos, eu não contava com esse. Então agora é que eu não sei mesmo quantos artigos. E quanto ao resto do argumento dele, tudo que ele pode oferecer é evidência anedótica, argumento da ignorância, petitio principii, alegação especial, ignoratio elenchi, círculo vicioso e apelo à autoridade ao falar em dilúvio, Torre de Babel e outras alegações do livrinho mágico favorito dele. Evidência para tais alegações e crenças, que seria bom, ainda não temos nenhuma sendo apresentada. Para encerrar o assunto de consciência em si, removendo todo esse besteirol não corroborado, é um assunto que eu acho muito interessante. Se for algo que vocês também acham interessante, eu vou deixar uma recomendação de um livro na descrição. E se desejarem, podemos até, quem sabe, tentar abordar esse assunto em um vídeo futuro. Mas devo admitir que, mesmo sendo um assunto que me interessa, vai ser bem complicado apresentar o mesmo em vídeo, por se tratar de algo que se baseia principalmente em filosofia, envolvendo questões como monismo e dualismo, não só de substância, como também de propriedade. E mesmo entre filósofos que defendam a mesma posição básica, ainda podem haver detalhes nos quais estes discordam, como por exemplo a questão da existência ou não de qualia. Tratar de ciência é um pouco mais fácil, pois eu posso apontar para vocês artigos científicos como corroboração, eu posso apontar evidências. Filosofia, muitas vezes, eu teria que indicar a leitura de livros inteiros e exame detalhado de tais obras. Então, vai ser um desafio, se vocês quiserem, mas podemos tentar. É só falar. Acabamos fugindo um pouco do assunto e, como eu já falei tudo o que eu tinha para falar, só resta agora me despedir com vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!